Financiamento Procultura. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas na cultura. Meu nome é Maria Elia Jara, tenho 54 anos, sou natural de Venançoares, mas já resido aqui em Montenegro já há uns 34 anos que eu moro aqui. Eu conheci a religião não foi pelo amor, mas sim pela dor. Foi em 92, 92, dia 13 de agosto, que minha mãe hospitalizou. Ela teve um AVC. E aí eu fiquei com um certo receio por causa dos outros irmãos, mas aí eu fui com essa conhecida minha. Ela me apresentou ele. Me levou numa casa de religião, no Pai de Santo, a casa era muito simples, muito humilde. Era tão pequenininha, tão humildezinha, que era de chão batido e só dava pro Pai de Santo ficar ali dentro. Em um cantinho ele tinha uma banda dele e no outro aqui em banda. E quem chegava ali era colocado o banco na rua para ficar de fora ali esperando para tomar um passe, para receber um conforto que não tinha como entrar. E desde aquele dia eu nunca mais parei de ir. Eu continuei indo, quando eu sabia que tinha a sessão, eu ligava para essa minha amiga para ir, eu ia daqui, eu já morava aqui na Montenegro, eu ia daqui lá, nessa sessão, fui indo. E a vida inteira eu fui, nunca deixei de ir. Eu só parei de frequentar a casa desse Pai de Santo quando ele faleceu. Meu nome é Cláudia, tenho 57 anos, entrei na religião, já vai fazer 30. Eu me aprontei. O meu motivo por ter entrado na religião foi através da doença do meu filho, que foi dentro de um terreiro que ele foi curado, e aquilo me fascinou muito. A questão da caridade, a questão da entrega, das pessoas ali trabalhando, e isso me motivou muito de querer entrar, querer conhecer a religião e continuar fazendo o papel, como se diz, não seria o papel, mas aquilo que a minha mãe de santo me ensinou. A religião é para te prosperar teu espírito, a tua evolução espiritual. Não é para te enriquecer, não é para te ganhar na loteria, nada disso acontece.
Até porque a mãe santa, ela não tem só a função de cuidar dos filhos dela aqui. Ela trabalha fora, né? Ela tem a família dela, né? E tem o terreiro para cuidar, né? Mas eu vejo que muitas vezes eu me perguntava aqui por que mãe de santo tem que se casa, porque é bem por aí. Muitas vezes os maridos não aceitam, né? Ou por ciúmes, lá seu qual a função, mas como tu mesmo falou, pelo próprio machismo, que a mulher esteja na frente. Então muitos complicam, ou implicam com os filhos, implicam dos horários, né? Então se torna muito mais difícil. Ou não, bater o pé, vou fazer e agora a mulher não. Ela tem aquela dedicação, ela tem a casa dela, ela tem os filhos de santo, tem os filhos carnais, entendeu? E muitas vezes é bem difícil lidar com tudo isso, né? E eu sempre costumava brincar que mãe de santo não podia ter família. Tinha que ser nem padre, para se dedicar de corpo e alma para aquilo, né? Tem ainda, não digo que não tenha, existe ainda muitas mães de santo de raiz, né, que abriram mão de todo, como se diz, todo o seu social, até mesmo abriram mão do casamento para poder cumprir como uma dirigente de uma casa de religião. Né? E isso é muita dedicação, isso faz a questão de tu abrir mão de muitas coisas da tua vida, principalmente a vida social, né? Porque não tem hora, não tem dia para te trabalhar, né? Então, mas, como se diz, né? Tudo a gente dá um jeitinho e vai se levando. E sendo mulher, pior ainda. Quando é um homem, não existe mais respeito. Eu não sei por que razão, o machismo, né? As pessoas, ai, o pai de santo. Agora, quando é mulher, mãe, as coisas já ficam meio aqui à vontade, sabe? Eles acham que não precisa, porque é mulher, porque eu sou sempre de correr e botar a mão. E outra coisa também, na casa de religião hoje em dia, um filho de santo não quer escolher um milho, não quer limpar um chão, é raro quem queira fazer. E quando um outro faz, ele faz um tempo, depois aponta o outro. Por que o senhor faz? Por que o fulano não faz? Então, aquele amor não existe mais. É raríssimo ter aquele amor pela religião, cuidar a casa. Eu mesma aqui, quem está cuidando tudo aqui direto sou eu. Eu camboneei muitos anos, eu aprendi muita coisa também, foi camboneando. Servindo, limpando, correndo ali, correndo aqui, anotando uma coisa aqui, anotando outra ali. E camboneando aprendi muito. E tu camboneando, tu aprende muito mais do que tu estando trabalhando. Então por isso que eu tenho um aprendizado assim, que eu não sentei, não precisei sentar com o pai de santo explicar. Eu olhei, vi, fui lá e fiz, deu certo. Mas sempre com a supervisão do pai, né? Eu deixo que eu faço, eu quero ver se eu consigo. E assim eu fui pegando. A doutrina, muitas vezes, a doutrina vem dos guias. Eles que nos dão direção. Eles que nos doutrinam o modo de comportar, o modo de agir, muitas coisas vem mais mesmo da espiritualidade. A gente falou até agora da parte física, né? Que a gente faz, mas tem a parte espiritual sobre as entidades, no momento que eles chegam, e muitas coisas eles nos doutrinam e nos mudam. Só que o ser humano tem que deixar se doutrinar e mudar, porque muitas vezes o ser humano é muito orgulhoso e vaidoso, que quer passar na frente das entidades. É para buscar um conforto. A maioria das vezes é buscar um conforto por doença, por conforto, né? Por doença, desunião familiar. Hoje em dia a gente está numa época assim, de muita desunião familiar, demais. Então as pessoas estão pedindo socorro na religião por causa do lado familiar, para tentar harmonizar novamente. Mães, filhos, pais, casamentos, tudo, eles vêm em busca de harmonia. Mas essa época de pandemia aqui eu trabalhei muito do lado de doença. As pessoas procuraram muito a doença, até o lado psicológico das pessoas da cabeça, sabe? Que muitas vezes tu conversando, tu atendendo, tu passando um pacotinho na pessoa, tu passando um gaio que for, tu passando uma espada de Yansan, ou uma espada de algum que seja, um gainho de quebra-tudo, passando a pessoa já sai daqui revitalizada e volta
Eles buscam isso e eles chegando aqui sempre tiveram, sempre vão ter esse acolhimento. Porque eu não sou aquela mãe de santo que marca horário, tem tantas horas para te atender. Assim, nos dias de hoje, a maioria dos filhos eles não tem interesse em buscar conhecimento. Porque eles já querem chegar, já querem incorporar, eles já querem ir para a gira, já querem girar, já querem incorporar, já querem dar passe, já querem dar consulta e muitas vezes não aprenderam a estourar uma pipoca. E isso é geral, a maioria. Porque eles vêm pelo bonito, sabe, pela vaidade, não é aquela questão de querer interagir, conhecer, buscar conhecimento. A maioria não querem aprender. Cozinhar uma canjica, escolher um milho, assar uma batata, fazer uma frentezinha, fazer uma balazinha, eles não querem aprender isso. Isso é difícil para eles. Eles querem a parte boa, chegar prontinho, botar a roupinha e esperar o caboclo chegar para dar a giradinha. É o que eles querem. Seria muito bom se tivessem interesse em aprender, porque vai chegar uma época que vai terminar. Até as frentes, né? Por que sempre quando se faz as frentes, as bandejinhas, ou mesmo os trabalhos de saúde, são tudo coisas usadas da natureza. Né? Vem tudo, até o óleo que tu vai estourar uma pipoca para fazer um trabalho, veio da natureza, né? E é uma coisa assim que eu gosto muito desse lado, é por isso que meus caboclos são feitos todos nas ervas, sempre nas ervas, sempre no dia da Páscoa, eu tiro todos eles para fora. Não que eu não limpa outros dias, eu sempre limpo, né? Claro, a gente sempre é limpado, mas eu tiro todos eles e eu banho eles nas ervas, né? Todo ano eu reforço meus caboclinhos nas ervas, sempre né? Busco na natureza, nas ervas, são reforçados nas ervas. E eu mesmo em si, eu trabalho muito com erva. Sempre quando eu toco, vai ver, quando eu toco a umbanda, eu sempre tenho as ervas, é dado um conforto, passado um passe, uma chefe, sempre com ervas, que eu uso muito. E tudo que é feito, que vem da natureza, que é feito, que é servido, sempre procuro devolver na natureza de novo, claro, sem os plásticos, sem bandeja, sem resíduo, só o que vai se decompor. Né? O que vai decompor na natureza, porque eles trabalham na natureza. Então eu busquei da natureza, e eu vou devolver lá, mas vou devolver limpo, eu não vou sujar um ambiente que é limpo, onde é que eu busco. Até a minha fé vem dali, muitas coisas, minha fé vem dali. Porque eu busco ali, eu busco minhas ervas, eu busco meus chá, eu tenho umas clientes de ervas, de chá, né, para banhar-se, para lavar, tem uma senhora que eu tratei ela de uma ferida na perna, só nas ervinhas com as ervas, né, colhida, fresquinha, eu vim aqui passar aquelas coisas que antigamente se dizia que eram as rezadeiras, usavam muitas ervas, as rezadeiras, benzedeira, rezadeira, cada um dizia de uma forma, que usava as ervas para benzer. Então, eu na minha umbanda, eu uso muito as ervas, então eu cuido muito, procuro cuidar muito da natureza, porque eu me sirvo dali. É dali que eu uso toda a questão das ervas. E ali vem a força, né, gente? Não tem o que fazer, da natureza é a força, não adianta. É numa árvore, é no vento, é no sol que precisa, é na água, é dali que vem tudo a força porque a gente precisa, é dali que vem. E é ali que está a espiritualidade, a mediunidade, é na natureza, é no astral. Então eu acredito muito e sempre cuido muito até para não largar sujeira, eu pago muito. Eu fui numa cachoeira muito bonita, fiz um trabalho com uma criança que estava no hospital e ia ter que operar do coração. Fiz uma frente muito bonita para o Oxum, juntamente com os beijos, e fui largar na cachoeira. Então eu só levei o papel amarelo, porque eu sei que ele vai se decompor, não levei bandeja, só levei o papel amarelo, levei a canjica, amarelas coisas, e levei docinhos, né, porque ia se decompor, porque o lugar é muito bonito. Só quando eu cheguei ali, eu já saí dali com um sacão de lixo que eu já fui juntando, porque as pessoas usam, se servem dali, só que não cuidam. Então eu sou uma pessoa que eu cuido muito, eu gosto muito, e eu sou muito do lado da benzedura, da erva também, do lado do caboclo. Isso é uma coisa que eu tenho uma paixão por meus caboclos na erva, por causa que eu me sinto muito disso aí. E porque é a força, pra mim é muita força. Sim, as ervas a gente procura usar 7 ervas. Desde a arruda, a espada de São Jorge, o orô, a sálvia, guiné. Então é só mesmo com ervas, mel, muito perfume, muita flor, né, que se lava, se cumpre a umas horas no terreiro,
e depois é cumprido o resto na sua casa. Você tira, se lava a cabeça, né, chama pelo orixá, pelo caboclo, né, puxa o ponto dele, né, conversa muito com aquele caboclo que ele está recebendo o olho de um filho que ele vai cuidar, ele vai prosperar com aquele filho, né, e depois se fica umas horas dentro do quarto, no congal, para, como se diz, ter aquele elo entre o caboclo e a pessoa, né? Isso é a iniciação de um filho dentro do terreiro, né? Eu costumo sempre dizer, filha, que cada filho ele é especial, né? Então eu não posso tratar todos os filhos da mesma maneira. Cada um tem seu jeito, o seu modo de ser, né? Então a casa da mãe Oxum, né, ela sempre acolhe os filhos, né? Tem esse elo, né? Eu deixo bem à vontade o filho para ter esse elo junto com os seus próprios pais e junto a mim, né? É como se diz, dentro da religião, né? A gente tem que ter, realmente quem rege uma casa, tem que se ter paciência para escutar, né? Para aconselhar, mas jamais, como se diz, entrar na vida do filho. Né? Jamais dar um palpite, o que seria melhor, o que seria pior. Pode aconselhar, pode escutar, né? Mas nunca tomar uma decisão por um filho. E nem fazer nada pelo filho sem ele saber. Então, tudo tem esse respeito, essa ética dentro da religião, entre filho e mãe santo e vice-versa, né? De ser, é como se diz, a gente principalmente procura a religião, a mãe santa para conversar, para desabafar, né? E não, às vezes não confia em nas outras pessoas, e tu acha dentro da casa, da casa da mãe Oxum, esse acolhimento, né? Principalmente quem é filho, quem conhece muito a Preta Velha, né? E ela que pega os filhos no colo, ela que embala, ela que puxa as orelhinhas quando precisa, né? Porque é a Preta Velha que rege a casa, a mãe Oxum também, né? Mas é como é um filho especial, cada filho é especial para cada um. Não dá para dizer assim que, tu tem que... As regras não dá para ser para todos, né? Sempre tem que ter exceção para tudo, né? Então, às vezes acontece, às vezes o filho achar que a mãe dá mais bola para aquele filho. Acontece, né? Não é ter esse privilégio para um filho, né? Mas só que tem muitos que já são mais atinados a fazer as coisas, né? Tem muitos que ficam esperando, ainda é complicado. Tem muitos que tu vai ter que explicar várias vezes como é que é o procedimento, o que pode e não pode fazer. Tem muitos que já pegam rápido. Então, é algo assim que não dá para dizer assim, englobar todos os filhos, é tudo por... Não. É cada filho, é especial.
da maneira dele, respeitando, em primeiro lugar, né? Respeitando a opinião dele, respeitando a opinião. Uma coisa que eu deixo muito clara da minha casa é que cada caboclo, ele não é um número e nem o filho é um número. Como nós estávamos conversando, a Umbanda ela tem vários rituais, né? Nem todos vai ser mostrado para os filhos, aí onde que entra que não é que sejam filhos privilegiados, mas tem filhos que já estão mais atentos a certas coisas que aí eles têm o direito de saber dentro dos rituais, né? Tem o ritual da mata, tem os rituais da beira do rio, né? Tem os rituais da cachoeira, né? Então todo isso começa uma iniciação, né? Se faz a cachoeira, que pedimos das cachoeiras em Oxum, né? Abre os caminhos, então naquele ritual vai ter que lavar a cabeça na cachoeira, né? Vai ser passado todo o mel no teu corpo, né? Depois de te banhar com as águas da mãe, né? Oferecer flores, perfume, os quitutes dela, que é o quentinho, que é o pêssego, né? Que é a canjica amarela, muito mel, muita flor, né? Te conectando com o teu orixá. Tem a passagem das matas, né? Quem pega todos os caboclos de mata, que também mas se procura na mata as ervas, que aí o Pai Santo leva nas matas, procurar ervas, para procurar fazer os chás, para fazer as definições, né? Tudo isso é passado para os filhos, né? Tem depois vem a mata, a cachoeira, vem a dos rios, onde que pega também a mãe Iemanjá, né? Que pega, que também é que a gente também costuma dizer de batizado em muita religião, né? Que tu é banhado pelas águas, também entrega suas oferendas, né? Que é os seus quindinhos, suas cocadas, a canjica branca, tem as flores brancas, é entregado para a mãe, é feita aquela mesa muito formosa, bonita, né? E ali, esse passado, sempre se usando a trunfa, né? Que a trunfa é um segredo, não é que seja um segredo, é um modo de como se proteger o teu ori, a tua cabeça, o teu próprio caboclo, da inveja, da risila.
Iansã e muito filha de Iansã mesmo, eu sinto, sabe que é que eu senti na pele que é filha de Iansã, pelas lutas, pelas guerras, pelas batalhas, por tudo que eu já passei e nunca desisti. E nunca sentei para chorar, para me lamentar ou para que alguém tivesse pena de mim, sabe? Nunca, porque em qualquer situação, para mim, é a Iansã, a primeira que eu chamo. Ao momento que eu servi, que eu vi que a Iansã veio, eu vi, não, é com a Iansã que eu vou lutar, é com ela que eu consigo, e é ela que me dá força, e as características é presente no dia a dia, no modo de ser, porque eu sou muito de mandar, de querer ficar na frente, não é orgulho, mas eu não aceito que me coordene. Claro, tenho respeito pela minha mãe, né, de religião, é óbvio que isso é respeito, e orelha nunca passou cabeça, né, então tu tem que ter aquele respeito. Mas muitas coisas tu pode resolver numa conversação, né, é sentar, conversar, te posicionar, falar sobre o assunto, sobre o modo de tu te portar como filha de Iansã e no modo de tu carregar essa bandeira, porque não é fácil, né? Até pelo modo de sempre, até por causa da clientela, já quando eles chegam aqui eles acham que vão achar uma pessoa, até porque eu sou mais jovem, não sou jovem, né? Eu tenho 50 anos, mas a aparência, muitas vezes eles querem questionar, né? Tá, mas e... Aí quando eu venho uma sessão que vê que a Iansã trabalha, e que pode participar um pouco, e depois com o tempo eles começam a me conhecer e conviver comigo, e que tem muito cliente que são de outras casas de religião, sabe? Que são clientes. Então, percebe que realmente eu sou uma guerreira, e pelo que eu estou passando, e que eu já passei, que eu sou uma guerreira, e eu sempre venci pela Iansã do meu lado. Eu demorei muito tempo a me tornar uma mãe de santo. Até poderia ter sido antes, se quisesse, mas eu me senti na obrigação no momento que muitos filhos da casa, né, foram abandonados, largados pelo seu pai de santo. Mas como eu acreditei no meu potencial, com a Iansã do meu lado, eu vi, não, a Iansã é guerreira, e ela tá comigo e eu vou conseguir chegar onde eu quero. Nem tanto foi pelo objetivo meu, mas mais para não desamparar os filhos que ficaram desamparados, para não deixar eles desamparados. Foi onde é que eu peguei e assumi. E me tornei santo, foi em 2017, faz 5 anos já que eu venho tocando. E sem dizer que não é fácil, né, ser uma mãe de santo e querer fazer as coisas como tem que ser, é bem difícil, exige muito da pessoa. Eu não vivo da religião, eu não vivo do milho, eu trabalho, né, vivo do meu suor, tenho meus clientes, atendo meus clientes. Eu sou uma pessoa que a minha Umbanda, eu não cobro um centavo para fazer nada da minha Umbanda, é só que eu peço ao prazo o que precisa, que eu faço, não vou cobrar. A minha Umbanda é caridade mesmo, caridade pura, minha Umbanda, eu não cobro.
não sei tudo. E eu vou morrer e não vou saber tudo. A gente sempre tem coisa para aprender, né? Ninguém sabe tanto que não tem o que aprender e ninguém sabe tão pouco que não tem um pouquinho para ensinar. Nunca perguntei como é que se faz a bandeja, como é que se cozinha. Foi sempre em volta, olhando. Mas comecei, não me envergonho de falar, eu comecei limpando o chão, lavando um copo na pia, escolhendo um milho, juntando uma peninha ali, uma peninha aqui, limpando o quarto de caboclo. Foi assim que eu comecei. Eu não comecei da noite pro dia. E eu aprendi tudo acompanhando, olhando, vivendo de perto. E o tempo que eu vivi aqui também, com o meu ex aqui também, ele tocava todo final de semana, né? Junto, olhando, observando. Nunca um pai de santo sentou assim pra me mostrar. Eu olhava, via como é que era, da próxima vez eu já mandava fazer. Pega e faz agora. E eu ia e fazia. A cozinhar uma canjica, tem que ser bem cozidinha, né? Ele sempre dizia pra mim, é melhor que tu deixe de molho por uns dias pra ficar, tem que ser bem cozidinha. Sempre quando for fazer uma frente, tu faz uma frente bem farta. Tu não faz pouquinho, faz bem farta, com bastante, né? Que se eu posso fazer uma bandeja com um outro quindim, para o chumbo, por que eu vou fazer com 4, Senhor? Tudo que tu for servir, serve com alegria, faz com alegria, faz com a tua cabeça, né? Pensando naquilo que tu tá fazendo, te concentra naquilo ali e faz com alegria e faz sempre bem farta, bem bonita e bem farta. Como se fosse, né? Uma coisa que tu fosse fazer pra ti. Sempre cozinha limpo, né? Nas coisas limpinhas, sempre como se fosse fazer pra ti. Eu sempre chamo, mas já ensinei a cozinhar, tem que ser bem cozidinha, tem que ser servida assim. Reclamo quando a frente não tá bonita, tá mal colocada. Eu não gosto que coloca o papel todo solto, todo... Eu não gosto, tem que ser feita. Vai lá, desenha bonitinho, faz bonitinho, bota ali, dobra um papel, joga lá. Cozinha direitinho, tenta montar direitinho, faz com calma, com paciência, não faz coisas... É de vez em quando, então tu pode tirar aquele dia, aquele momento para te fazer as coisas bem feitinho, porque é de vez em quando que tu faz. Tu não é uma coisa que tu faz todo dia. Tu não faz todo dia, então tu pode te dedicar e fazer bem feitinha. Mas eu sempre ensinei e mostrei de perto, porque... E sempre falar para eles, eu sempre aprendi observando. Mas como eu vejo que vocês não têm aquela... Alguns, a maioria, eles não têm aquela... Como é que eu vou dizer pra ti? Aquela concentração de olhar e fazer. Então eu tô sempre em volta, eu fico, ajudo um, se tem mais que um, ajudo o outro, e mostro, faz assim, bota ali, tira daqui, isso aqui assim não pode, aquilo lá não pode. E não me vergonha de dizer, a religião é uma coisa assim que se tu não tiver amor, se tu tiver pela vaidade, tu acaba também, porque tu jamais vai querer deixar de fazer porque os outros perceberem que tá ali. Mas, e se for por amor, é melhor ainda. Porque hoje em dia é tão difícil tu ensinar um filho de santo, outro, ele querer se concentrar para fazer as coisas como tem que ser. Eles não têm uma concentração assim para querer fazer como tem que ser as coisas. Observar e como se diz, a gente quando entra, principalmente do lado da nação, né, a gente tem que entrar bem por baixo, como a gente fala, cozinhando, observando o que a Mãe de Santo faz, o que os próprios irmãos estão fazendo, as Ogãs estão fazendo. Então tudo isso é observar. Na Umbanda, principalmente, não tem caderno. Hoje é até muito estranho, porque tem tantos livros e cada um fala uma coisa, né? Mas uma Umbanda de raiz, não existe isso. Como se diz, é o dia a dia, as provações que tu passa, né? É do dia a dia, então se observa, se corrige.
santo, a babá Leonarda de Iemanjá, a minha primeira mãe de santo, né? Foi a que me deu a iniciação dentro da religião. E onde que eu aprendi a amar a religião foi através dela, que hoje ela está perante o grande Pai, mas ela foi uma mãe de santo que não tenho. Eu só agradeço todos os dias por ter ela como minha mãe de santo. Ter me ensinado muita coisa. Muitas vezes era só eu desenvolvendo, né? Mas ela abria mão do tempo dela, né? Abrir o congal, acender as velas, bater a sineta, fazer a chamada para os caboclos, e só eu ali. E ela se dava o trabalho de trazer meus orixás, meus guias ao mundo, um por um, toda a dedicação, né, de ser, como se diz, eu era a única filha da casa naquela época, né? Então, mas nem por isso ela deixou de me cuidar, de me ensinar, né? Aí com o decorrer do tempo, né, chegou a Mãe Oxum, né, e ela se afirmou como Mãe Oxum, e ela também, aquela doçura, ela é mais meiga para tratar, muito mais calma para lidar, né? Então, e levou quase uns 7 anos para minha mãe liberar, né, ela poder trabalhar sozinha, né? Tudo que eu aprendi dentro da casa da babá, da mãe Leonarda, eu fui passando para meus filhos, né? Então, agradeço muito ela porque ela fez por mim, o que ela me ensinou dentro da religião, né? Então, eu tive muita raiz, muito, sabe, família dentro da casa dela. Ela nunca teve quantidade de filhos, ela podia dizer que ela tinha qualidade de filhos, né? E ela foi uma mãe que nunca nos exigiu as coisas. Ela trabalhava de um jeito que tu tinha prazer de ir lá e ofertar aqueles caboclos, ofertar aquele povo maravilhoso, sabe? Sem ela nunca dizer, tu precisa trazer isso, sabe? A gente sentia, é o que realmente uma casa tem que ser, é tu sentir aquele, como se diz, eu tô na minha casa, sabe? De entrar, hoje eu vou saudar meu povo, vou trazer os axé deles, né? Isso, a pessoa tem que se sentir bem dentro da casa. Senão, ela só está perdendo tempo. O rio que dá no pântano, na água nasce uma flor. O rio que dá no pântano, na água nasce uma flor. Areia, Oxum, Pandá, Oxum, Maréia, Oxum, Docô. Areia, Oxum. Mãe Maria não tem morada, a morada da preta velha é na beira da estrada. Onde é que Mãe Maria mora? Mãe Maria não tem morada, a morada da preta velha é na beira da estrada. Onde é que a Mãe Maria mora? Mãe Maria não tem morada, a morada da preta velha é na beira da estrada. Onde é que a Mãe Maria mora? Mãe Maria não tem morada, a morada da preta velha é na beira da estrada. Onde é que a Mãe Maria mora? Mãe Maria não tem morada, a
Mas eu vejo que é pro ano da Oxum também que a parte mais difícil está nos sentimentos, né, filho? Esse que está mais difícil de começar como é que se fala? Mesmo que se monte do lado errado dos cavalos, não é? O cavalo pode continuar olhando para frente. Então quem tem que virar é vocês. E não olhar mais para trás. Guardar o que foi de bom, aquela partezinha do final, esquece. Né? Aquilo que é mais dolorido e você tenta de ficar segurando aquela parte. Bom, aqui na casa, quem tem essa dádiva de ensinar os filhos, de dar conhecimento é a Preta Bela. Né? Então é ela que, quando o filho vem lavar a cabeça, é ela que vem. Então eu sou apenas instrumento dela. Né? Então tudo é regido pela Preta Velha. Né? E ela faz questão de chamar os filhos um dia, vamos sentar e conversar. Ninguém trabalha aquele dia. Né? Todos se sentam na volta dela e ali ela vai conversando, vai explicando. Aí os filhos que estão interessados vão fazendo as perguntas. Né? E ela vai dando as respostas, ela vai explicando por que tal disso, por que tal daquilo. Onde tu vai ofertar aquele pai, onde tu não vai ofertar, porque tu tem que fazer, montar aquele achar daquela maneira, entendeu? Então tudo isso é passado pela Preta Velha. Né? Claro, cada casa tem o seu regente, né? Só que aqui a Preta Velha que faz essa parte de cuidar dos filhos, né? E quando ela acha muito necessário conversar com o filho, em especial, aí ela pede pro filho vir na casa para lavar a cabeça. Né? Que ali ela quer fortificar. Ela não vai dizer pro filho o porquê. Ela só vai dizer, ó, tem que vir fazer lavar a cabeça. Aí depois que o filho lava, ela senta, aí ela começa a conversar com o filho. Então, ela gosta tudo individual. Né? Ela conversa com todos, quando é um dia de, como se diz, dos aprendizados. Mas quando ela quer falar em especial com o filho, ela chama ele para lavar a cabeça dele. Né?
outras coisas eu não tinha mais uma... Eu vi que a minha vocação era ali porque eu não tinha interesse por outra coisa mais. Eu deixava de sair para me divertir no final de semana quando eu sabia que ia tocar. Que aí eu peguei aquele amor, aí foi com a dor, mas depois eu peguei um amor pela religião e continuei seguindo daquela forma, não quis me desfazer nunca. Já me desfiz de relacionamento, mas não me desfiz da religião. E se for preciso, eu me desfaço de novo relacionamento. Porque não é fácil, né? Quando tu é de religião e o teu cônjuge não é, ou ainda mais quando não conhece, tu quer explicar, e muitas coisas não aceita, não concorda, porque não entra na cabeça. E eu sempre digo, o que nos eleva na religião não é tu botar uma coisa ali, tu botar outra ali, é a tua fé. É aquilo que tu acredita. É naquilo que tu acredita que dá certo, que tu faz e funciona. Muitas vezes, por mais humilde que tu seja, um pai de santo mais redomado, que buscou mais conhecimento, ou mais vaidoso, vai olhar e vai dizer, mas isso aqui não está bem certo assim. Eu vou dizer para ele, eu falei para minha mãe de santo, eu sempre fiz assim e sempre deu certo, mãe. O que a minha mãe de santo disse para mim, essa minha mãe de santo que eu tenho a mãe Nara, ela disse assim, minha filha, se tu sempre fez assim e deu certo, tu continua, porque em time que tá ganhando não se mexe. Ela quis me passar alguma coisa, eu disse, mãe, eu sempre fiz assim e deu certo. E eu não gostaria de mudar. Se isso... a senhora me aceita como sua filha dessa forma, nós podemos continuar. Porque pra mim tá dando muito certo assim. E ela concordou. Ela concordou que poderia, né, eu continuar da forma que estava. E ali eu continuei. Aí depois eu vi a separação, né? Até que quando eu tava com esse meu companheiro, eu sempre fui aquele tipo de pessoa que eu sempre fiz tudo. Os bastidores, quem fez, quem cuidou, quem limpou, quem montou, quem cozinhou, sempre fui eu. E ele sempre vinha como pai de santo, para tocar, para fazer, para apresentar, né, para mostrar. Não que eu não soubesse, eu não pudesse, eu não fosse, a vaidade do ser humano. Aí quando eu quis tomar uma atitude, que eu queria também quero continuar, eu quero evoluir, eu quero fazer as coisas como sempre, eu quero botar minha cartinha, né, que... o mundo, o nosso mundo, o espaço, os seres humanos, as pessoas é tão grande que tem espaço para todo mundo jogar sua isca e pescar o seu peixe, né? Não é necessário tu querer podar um aqui, não deixar fazer o que tem que fazer, ou dizer que aquele lá tá na frente e vai tirar meu lugar, ou que tu vai roubar, ou que o fulano não vai crescer mais meu cliente, vai crescer o teu. Tu vai convencer o teu cliente é na tua atitude, na tua fé, no resultado dos trabalhos que tu vai fazer. Pra mim isso aqui é muito mais que qualquer coisa pra mim. É um sentimento muito forte pra mim. Eu não consigo falar de religião sem me emocionar, porque pra mim é forte. Então eu não aceito. Certas coisas eu aceito porque não está. Não é pra mim. Mesmo não concordando, mas se é outro que está fazendo, eu não vou criticar ou apontar que está errado. Mas a minha parte, no meu conceito, do que eu aprendi e que funcionou e que funciona, para mim é tudo. Sabe? Da forma que eu aprendi. De repente, as frentes que eu vou fazer hoje, muitos pais de santo, até você já viu ser feito diferente. Para mim funcionou. E continua funcionando. O que me faz todo esse tempo de religião é principalmente o amor que eu tenho pela religião. E se cada um que bate na minha porta puder ajudar de alguma maneira, isso para mim não tem preço. A gratidão de poder ajudar uma pessoa, de ver a pessoa prosperar, isso então para mim é a coisa mais importante dentro da religião. Para mim é ver um filho crescer, é ver um cliente também prosperar. Isso que me faz a religião. Isso que me dá força para me levantar todos os dias e vir bater cabeça e conversar com eles, né? Porque eu estou evoluindo, meus filhos evoluem, os clientes evoluem, né? E isso é que me faz eu crescer e faz eu sonhar e desejar todos os dias eu acordar.